Só para achar uma coisa bacana, é interessante assim, uma coisa que a gente pratica algo novo, às vezes no modo de pensar que traz algumas coisas mais antigas, né? Então, é super difícil realmente um conceito que contemple todas as visões do que é uma startup, etc., né? Mas quem disse que a gente tem que acertar de primeira, né? Então essa coisa de startup por fazer e melhorar, inversão, é o pressuposto desse segmento, dessa coisa nova, desse jeito novo de fazer as coisas, é exatamente no problema objetivo, né? E aquela coisa do risco. Quem admite risco faz e melhora. Então é bacana essa chamada sua, mas tem que ter coragem, faça, depois melhora. Então vamos passar a palavra aqui para a Muri, por favor, Muri. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Muri, eu sou presidente da Associação Brasileira de Startups, sou investidor anjo e, assim como muitos de vocês e como o Felipe, que sempre foi um grande mentor para mim quando comecei lá atrás, estou há 10 anos nesse mercado, só faço e trabalho com startups há 10 anos. Eu sou do Rio de Janeiro e recentemente eu mudei para São Paulo. Acabei de sair do Rio de Janeiro. Isso aconteceu por um motivo. O Rio de Janeiro já não é mais um ambiente propício para um empreendedor como eu. O que acontece quando você não tem um ambiente propício para um empreendedor? Ele sai, ele vai embora. Ele não vai deixar de inovar, ele não vai deixar de fazer. Ele vai procurar um jeito, às vezes ele até deixa, essa é a parte chata. O Rio de Janeiro representa para mim o que a gente tem enquanto desafio de governo do empreendedor brasileiro. Se você não tem um ambiente de negócios favorável para esse cara, ele vai embora. Ele vai deixar de inovar, ele vai para os Estados Unidos, vai para a China, vai para Portugal. Por que tanta gente tem saído do Brasil e ido lá para fora e tentar fazer alguma coisa diferente? Quando a gente está fazendo análise de comunidades, a gente fala muito sobre algumas verticais, né, que geram um momento, que geram uma atração naquela comunidade para que aquele cara que se formou ali, criou o negócio dele, cresça e continue naquela cidade, trazendo ali, né, recursos, melhorando o capital, mantendo seus talentos. E a gente está perdendo isso. A grande verdade é que do dia 22 de abril de 1500 até aqui, alguém fez uma besteira lá atrás. Alguém. Não é uma pessoa, não é uma culpa de ninguém, não é culpa do governo atual, talvez nem do anterior, etc. Talvez não vai ser do próximo. Alguém fez a primeira besteira e de lá para cá isso foi virando uma bola de neve. E a real é que, se a gente pensar nos empreendedores, e pela ABS eu viajo muito no Brasil e rodo muito esse mundo empreendedor aí, o empreendedor não está dando muita mínima para isso não, entendeu? Ele acha o jeito dele de fazer, ele vai dar o jeito dele. E durante um tempo, a minha opinião até em relação ao marco legal das startups foi até um pouco polêmica, tipo, a gente realmente tem que fazer isso? Eu vou cutucar nesse besteira? Porque já está funcionando, entendeu? A gente quer pacificar as questões de equity, etc. Cara, o empreendedor já dá equity, já faz pool há 10 anos. Entendeu? Mas o investimento anjo, meu Deus do céu, é mal tributado, terrível, não sei o que. Tá, mas tem investidores fazendo investimento. Eu faço 23 cheques já. Já fiz 23 investimentos. Já vendi 2 empresas. Funciona. Mas a grande verdade, e aí fazer um parêntese meio futurista, meio louco, assim, se a gente fosse criar um governo dentro dessa sala e a gente fosse fazer inovação, startups, investimento, etc., a gente ia concordar em alguns termos e a gente provavelmente ia ser muito mais eficiente do que o governo, se fosse só essa sala aqui. Porque é pequeno, né? Então a gente ia conseguir se acertar fácil. É um problema complexo, porque existem milhões de coisas conectadas que quando você mexe num pedacinho, transborda lá do outro lado. E começou a se tornar um desafio, e como o governo tem um ciclo diferente de inovação, no futuro, gente, eu acredito, em inteligência artificial, não vai ter governo, desculpa, todo mundo vai perder o emprego aqui. Lá na frente, nós teremos decisões mais inteligentes baseadas nos desafios coletivos e nos problemas que vão existir no mundo. E se Deus quiser, não seremos nós tomando essas decisões. Ou não. A gente não sabe se isso vai ser bom ou não, mas eu acredito na tecnologia,
que lá na frente essas decisões vão estar sendo tomadas de uma forma mais inteligente. O ciclo de inovação e a velocidade que as startups inovam não é o mesmo ciclo de governo. Quando a gente está discutindo aqui agora marco legal, milhares de empreendedores estão se vendo lá fora e estão tropeçando nessa areia movediça que é empreender no Brasil. Todo mundo sabe disso. O que a gente não sabia, e o que eu não sabia, é que mesmo tendo um ciclo diferente, sendo lento, governo é governo. E ele existe para proteger as pessoas, para organizar a nação. E, na teoria, para desenvolver o Brasil, né? Para isso que existe. E a gente estava num cenário onde milhares de iniciativas relacionadas a startups estavam acontecendo, não existia um baseline, um ponto comum, e o problema podia ficar pior. Então faz sentido a gente discutir alguns temas. Do ponto de vista da ABS, a gente acredita que o empreendedor, ele dá o jeito dele, ele vai continuar fazendo e aos trancos e barrancos com SAs ou limitadas ou MEI. Vamos ser sinceros, gente. O empreendedor abre uma MEI, toca o negócio dele e, rapaz, mas agora atingiu o teto do faturamento pelo menos CNPJ. Abre a MEI no sócio também. E vai rodando, vai rodando, vai rodando. E daqui a pouco abre uma empresa. E daqui a pouco encaixa na tributação. O empreendedor dá o jeito dele. Mas o governo precisava criar um baseline. Então, eu acho que a provocação foi muito positiva. E do nosso lado a gente entende exatamente isso que você falou. Isso não pode ser uma coisa escrita em pedra, isso tem que ser uma coisa continuada, isso vai passar por uma evolução. No momento que isso for aprovado, já vai ser tratado. Então, o nosso papel enquanto Associação Brasileira de Startups é um papel de colaboração com o governo, porque a gente está na ponta e está ouvindo isso, a gente consegue pegar essas dorzinhas pequenas. Tem muita coisa, principalmente relacionada a compras públicas, para mim essa é uma das coisas mais importantes quando a gente está falando de marco legal das startups, que é a possibilitar que o governo realmente compre e acredite nessa inovação. Isso não tem jeito. Se você tem que comprar do governo e o negócio não está bem desenvolvido, você precisa regulamentar, classificar, etc. Então, no final do dia, definindo ou não quem é startup, o que é uma startup, todos nós sabemos que é o seguinte: se você já atingiu um nível de faturamento, de investimento, etc., se você já fez uma saída, o jogo é outro. Mas para quem está começando lá em Cuiabá, lá em Campina Grande, lá em Santarém, em Uberlândia, para quem está começando lá, é completamente diferente de quem está começando em São Paulo, para quem está começando com um cheque de investimento anjo. É muito mais difícil. Para esse cara, a gente precisa criar uma coisa que proteja ele. Nesse primeiro momento, eu gosto muito de fazer associação, e eu já estou terminando, de que na ABS a gente fala que nós somos o projeto Tamar das startups. Tem as tartaruguinhas, os ovos nascem ali, se não tiver alguém protegendo, cara, elas não vão quebrar no outro e vão morrer. Então a gente tem que garantir que elas pequenininhas entrem lá no mar e consigam lá sobreviver. Depois que ela passou daquilo, ela vira um tartarugão bonito, entendeu? Aí vira um unicórnio, aí recebe grana, aí faz investimento, etc. Mas esse primeiro momento é muito sensível. E se a gente não tiver uma proatividade para realmente criar um ambiente que se proteja, a gente vai ter cada vez mais empresas tentando bloquear a inovação, processos tentando fazer lobby para que a inovação não chegue, bancos querendo ferrar com inovação que facilita a vida de todo mundo. É para esse tipo de situação que a gente precisa fortalecer. Nós somos, do lado do governo, quase que um antissistema querendo criar, falo nós todos, não desce, tá? Nós todos somos um antissistema da cagada que alguém fez desde o dia 22 de abril. Bem, então vocês vejam que, de fato, mesmo essa questão da necessidade, né, de um marco regulatório, quer dizer, até essa dúvida cabe, no caso do Brasil, né? Entra o André Bolo de um lado, pode sair uma coisa pior do outro. E nesse aspecto, o Igor colocou inicialmente, uma forma de acertar ou errar menos é falar com quem vivencia o problema, que é a coisa da startup, né? Quem tem a dor, e você vai ao encontro resolver a dor ali do cliente, ali do usuário. Então, Igor, eu acho que você está aqui pelo governo, você, o pessoal da Ciência e Tecnologia, e o que está sendo feito, o que é preciso fazer para fazer essa coisa diferente
e não ficar inventando o governo, inventando fórmula para aquilo que ele não faz, não é? O melhor de intervenção dos técnicos, enfim, né? O que está sendo feito, o que ainda precisa fazer para a gente chegar mais perto, ainda que a gente possa sempre melhorar, mas começar com a melhor versão possível. Perfeito. Pergunta que não é fácil não, Bruno, mas vamos lá. Eu acho que o que precisa ser feito ainda, o Felipe tocou muito num ponto importante da tramitação daquilo que foi proposto. Eu concordo com o Amuri de que os nossos empreendedores, nossas startups, eles já vinham fazendo, nossos investidores já vinham investindo, são 13 mil startups, são 7 mil investidores anjos, quase 1 mil em 2017 de investimento anjo. O ecossistema já vinha se organizando. Eu talvez discorde do papel do governo nisso. Eu concordo contigo que pode ser que algo do que está sendo proposto ali já saia, não esteja atualizado. Mas eu acho que pelo processo e pela forma que isso foi construído, o texto que foi proposto é um texto que veio de vocês. É aquilo que nos foi trazido por minha fala inicial foi: a gente não teve a pretensão de saber qual é a dificuldade que os empreendedores, mesmo que eles estejam crescendo, mesmo que estejam surgindo cada vez mais startups, a gente não teve essa pretensão de achar que a gente sabia quais eram os problemas. A gente foi até vocês para entender quais eram as dores, quais eram os problemas, identificar com base em benchmark internacional, com base na nossa realidade, na nossa legislação, aquilo que a gente pode fazer para apoiar. E é um processo contínuo, é um processo que ainda continua. Eu coloquei 4 mil sugestões de alteração, a gente está finalizando esse processo, chegando num texto final, melhorou muito aquilo que já tinha sido proposto pelo 760. Se alguém tiver mais alguma contribuição e quiser enviar e acha que tem algum ponto específico, pode mandar para a gente, startups@mcticle.gov.br, se vocês acharem que tem ainda alguma contribuição que precisa ser colocada no marco. A gente viu que tinha muita coisa ali de limite, por exemplo, para compras públicas que estava baixo, que todo mundo pediu prazo para aumentar, então a gente viu que tem várias coisas que já vão ser melhoradas nesse texto. Depois disso, Bruno, a gente vai para o Congresso, a gente deve encaminhar esse projeto de lei em setembro, provavelmente, então o prazo que a gente tem até setembro, encaminhar isso ao Congresso, e vai ser muito importante aquilo que o Felipe colocou. O que ajuda é que nós já temos alguns parlamentares envolvidos no tema, inclusive tivemos alguns deles participando das reuniões do grupo de trabalho para colocar aquelas propostas. Então, em setembro a gente encaminha e vai ser muito importante, porque esse não é um projeto do Ministério da Economia, do MCTIC. Este é um projeto de todos vocês. O que está colocado ali, a gente fez consultando vocês para que resolva, para que dificulte, mesmo que as startups já estejam crescendo, se desenvolvendo, mas elas estão fazendo isso apesar do governo, que a gente quer contribuir para o desenvolvimento e que a gente possa apoiar esse desenvolvimento e apoiar o seu crescimento. Então é esse o objetivo do Marco Legal, é como é que a gente vai facilitar e apoiar numa ótica de política pública que precisa ser endereçada. Então é isso, Bruno. Eu acho que agora o Felipe já tinha colocado muito bem o apoio que a gente precisa dentro do Congresso. Vou comentar, essas coisas são muito reais. Estava comentando o negócio tem uma questão, talvez tenha poucas coisas mais chatas do empresário que fala de lei, né? Lei, Congresso, essas coisas, mas é uma coisa que a gente tem que se habituar, acompanhar, opinar, participar. A gente, no Sebrae, a gente construiu a questão do Simples, do MEI, é um trabalho do cão, mas muda a vida de muita gente e torna a vida mais fácil. Hoje são 8 milhões e meio de MEI. O Ministério da segunda-feira vou estar com vocês, discutindo o Super MEI, aumentar o MEI, mais um funcionário, MEI inovador. Não? Vamos ver, se não tivesse a versão 1.0, não dá falando 2.0, 1.1 agora. Ô Felipe, essa coisa do advocacy, do ambiente, esse medo, né, que nós ouvimos agora, isso é bom ou é ruim? Por que vocês criaram então essa associação? Em que vocês acreditaram? E qual é a entrega que vocês acreditam? Qual é a entrega real?
O que vai acontecer na vida das pessoas aqui, a gente passando essa primeira versão do marco regulatório? Eu acho que, até pegando o gancho do orgulho, eu acho que todo empreendedor ele é essencialmente um inconformado, né? Tem um problema, tem uma dor, vamos achar a solução. E aí eu acho que a gente não pode se conformar com o empreendedor já faz, a gente tem um monte de problema mesmo, o empreendedor vai lá e dá um jeito. E aliás, essa é a essência do empreendedorismo e do jeito que muita coisa funciona no Brasil, né? Tudo bem, não tem um jeito bom para resolver investimento antes, você cria um contrato de opção, de mútuo conversível, dá uma entortada aqui e ali, muito difícil contratar, não tenho grana, né? Aí tem um fenômeno da pejotização que acontece muito com as startups, a gente sabe, que fica ali à margem do que muitas vezes está dentro do que a legislação contempla, mas é o jeito que o empreendedor dá. Precisa abrir empresa, é caro, é difícil, mas tem o MEI. MEI não é para isso, mas bom, a gente acha ali alguma modalidade do MEI que tenha mais ou menos a ver, e eu acho que a gente não deve se conformar com isso. Primeiro porque, poxa vida, a gente começa a ficar num limite que, dependendo tem hora que cruza essa linha, e é uma linha perigosa, né? A linha da lei, você está criando empreendedores contraventores, de certa forma, porque a maneira que o marco legal funciona não comporta a realidade, todo mundo sai fora da realidade, e tudo bem, a gente pode entender e até aceitar isso num certo limite, mas você começa a fazer com que as instituições não funcionem, que a lei não sirva, e não dá para a gente se conformar com isso. Então, acho que o papel do lado de advogados, como inconformado, é falar que a gente tem que, no mínimo, resolver essa situação. Quiçá criar incentivos novos, né, para fazer com que o que a gente gostaria de incentivar, que é mais empreendedorismo inovador, enfim, não preciso dizer aqui tudo de importante, de positivo, o que o desenvolvimento isso gera para o Brasil, e como é que a gente inverte essa balança, né? E é super difícil. Esse trabalho é um trabalho ingrato, de formiguinha, demora, precisa convencer um monte de gente. Nunca está perfeito, assim, o texto que sair não vai agradar todo mundo, não vai estar perfeito, não vai contemplar todos os temas, porque tem uma infinidade de coisas, não vai contemplar todos os atores, e aí esse trabalho de advogados e de governo é justamente de tentar conciliar os interesses, chegar em consensos para a gente conseguir avançar, né? E acho que o principal objetivo é esse, de conseguir avançar e, de preferência, o máximo possível, o mais rápido possível. Em alguns momentos é importante dar alguns passos para trás. Puxa, a gente já podia estar com um projeto de lei lá na casa? Podia. Agora, a chance desse projeto representar, né, ter legitimidade, porque representa bem os interesses do ecossistema, é menor. Porque aí você vai rápido, mas... Então, essa opção de dialogar com o mundo, buscar criar, trazer as instituições, trazer o ecossistema. A gente sempre defendeu muito a coisa de vamos fazer uma consulta pública, porque no momento em que esse texto chega, ele chega amparado por um processo, poxa, 4.000 contribuições, 700, um monte de gente envolvida. É muito diferente de um projeto isolado que está lá. Embora dê muito mais trabalho, leve muito mais tempo, mas quando está lá, passa a ser muito mais assertivo, pelo menos na minha visão. E acho que esse é um pouco desse papel do trabalho de advocacy. E mais uma vez, assim, eu acho que como empreendedor, a gente já tem que resolver muita coisa, né? E a prioridade do empreendedor é resolver sua empresa, atender seu cliente, fazer seu produto. Os problemas governamentais são mais um obstáculo que a gente tem para enfrentar e para resolver. Normalmente você não tem tempo para isso, e nem tem que ter mesmo, você tem que estar focado no teu negócio. Mas, por outro lado, se a gente também não coloca essas questões, não se faz representar, elas nunca vão mudar. E aí eu acho que é exatamente para isso que a gente existe, como associações, como advogados, para conseguir dar mais voz para essas necessidades. E para isso a gente também precisa de legitimidade de vocês como representantes do ecossistema, para dizer, olha,
essas dores existem, elas são importantes e a gente quer que elas sejam trabalhadas e apresentadas, né, através dos canais de representação e tudo mais. Pois é, e essa questão que o Amuri falou, o empreendedor se vira, mas gasta tempo, gasta energia, perde atenção, e a gente vê que tem países que, ao invés de criar obstáculos, criam estímulos. Você falou também de estímulo, Igor falou, e eu não sei, quem já teve a experiência, né, essa questão de justiça do trabalho, execução fiscal, isso é horroroso, e quem mexe, né, é horroroso. Então, quem trabalha e criando e enfrentando o risco que o empreendedor já enfrenta, penso que o Estado não deve colocar mais essa preocupação sobre as costas aí dos empreendedores. Agora, você falou essa coisa do local, que eu achei muito legal, falou referência do Rio, um sonho, quem vai lá, para a cidade maravilhosa e tal, estado lindo, e tem essa coisa agora da encomenda tecnológica. Nós estamos querendo trabalhar muito para chamar o poder público. A ENAC, a Escola Nacional de Administração Pública, está chamando as administrações públicas municipais para aproximar desse mundo das startups. Essa coisa está para acontecer. Né? Solução para a saúde, para a educação, para a assistência social, para a segurança, mobilidade. Quer dizer, é um mundo. 15% do PIB está nas contratações públicas. E, então, essa coisa do que a gente tem, não é que a gente pode, nem esperar. O que deve acontecer desse trabalho que o governo quer fazer, da ação do Advocacy, que você participa também, vocês participam? O que essa entrega que você enxerga, acredita, deseja, está trabalhando por ela no dia a dia das startups? Negócios, segurança jurídica, investimento, fala um pouquinho para a gente, para entender como que essa coisa toca a vida nesse 1 minuto que nos resta. Bom, gente, antes de tudo, assim, eu não sou contra o marco legal, tá? Parece que eu sou, não. Falar com a gente no dia, parecer. Mas o que eu quis dizer, quando eu falo startup, imagina, eu não sei se eu ouviram essa referência, eu não sei onde é que é, então não posso dar um crédito, de que colocaram um gramado na universidade e as pessoas escolheram os caminhos em cima do gramado. E depois do tempo, o caminho começou a cortar a grama e vai virando terra. A pessoa andava e ia marcando. E depois que fizeram isso, decidiram que ali ia ser o caminho para levar para a faculdade. Ou seja, as pessoas usaram um caminho mais eficiente e depois alguém pavimentou. Eu acho que o marco legal é isso. A gente já encontrou os caminhos, a gente já faz o jeito. Quando eu falo tratado, não é de ultrapassado. É que no momento que você já coloca isso em prática, já tem um outro desafio tecnológico, um outro desafio de investimento, datado nesse sentido, de atualizável e não de ultrapassado. E respondendo a sua pergunta, eu acho que é o que você falou, 15% do PIB nas mãos de contratações. E a gente, na Associação Brasileira de Startups, lançamos há uns 5 anos atrás um negócio chamado PitGov. Foi uma iniciativa onde a gente entrava dentro do governo, do Estado, fizemos com São Paulo, e a gente entendia os problemas, os desafios do Estado, chamava os secretários e falava o seguinte: quais são os principais problemas que você enxerga aqui para o seu Estado? Esses problemas eram colocados a público e as startups eram criadas para isso. Startups que já resolviam esses problemas, elas podiam aplicar para falar: governo, esse problema que tem eu resolvo. Então elas participaram disso, foram mais de 600 inscrições, no final 15 foram para o palco, e no final teve contratações públicas e tem casos excelentes, assim, temos cases fantásticos de como que a tecnologia de determinada startup deu poder para o poder público. E aí o que a gente fez com isso? Pegamos o PitGov, que todos os outros governos falaram: agora eu quero fazer o meu, agora não sei o quê, e a gente abriu isso para todo mundo e falou: está aqui, pode fazer, não precisa nem falar que foi nosso. A gente abriu, deixou o open source, entregamos um manual para que todos os outros governos pudessem fazer. No final das contas, o nosso grande desafio é esse: se a gente conseguir diminuir, fazer esse Google Translator entre o governo e as startups e criar essa API para que a gente possa vender, né? Já que estamos falando com empreendedores aqui, eu acho que o nosso papel, não é o papel da BS, mas o nosso papel enquanto nação e governo, é ser uma plataforma. Uma plataforma que entrega valor para o cidadão no final das contas. E como é que a gente consegue fazer isso? Facilitando com que pessoas que estão pensando, às vezes, diferente, mais rápido que a gente, conseguem plugar e entregar suas soluções, porque a gente não sabe o que
que vai ser daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Não sabemos a próxima inovação, nem os próximos problemas. Então, eu acho que ao fazer isso, a gente cria essa API para que o Estado possa utilizar e beneficiar o cidadão, que no final das contas é o que as startups fazem. Elas melhoram a vida da gente, melhoram a inovação, trazem mais recursos, otimizam, poupam recursos também. Então, acho que esse é o caminho que o Marco está fazendo. Vou só fazer um comentário aqui, se pareceu. Eu sei que você não é contra, pelo contrário. A AB Startup e o Amuri, pessoalmente envolvido, com o Rafael e toda a equipe, participaram de todas as reuniões do grupo, desde o começo do processo. Então, assim, a gente sabe que você é a favor, mas a crítica, eu concordei muito do que você falou. Uma parte ou outra que não, mas na maior parte eu concordei e a AB Startup esteve junto durante todo o processo. Gente, time over. Então, assim, te agradecer muito. A esperança é que todos vocês sejam, o ecossistema seja startup para mudar o jeito do Brasil funcionar. Contem com o Sebrae para tudo isso. Um abraço.